Glória a Deus. É isso aí. Bom, boa noite. Boa tarde. E é isso. Vamos lá, vamos mergulhar profundo. Estou sentindo muita presença de Deus e eu gostaria de interagir um pouquinho, né? Eu queria saber, é, como foi o dia de vocês. Eu queria saber como é que foi o dia de vocês. Você pode definir em bom, em razoável, em ruim. Nesse momento, não tem problema nenhum você ser sincero aqui, né? Não é aquele, e aí, tudo bem? Sim, tudo bem. Automático, né? Porque, Alessandra, foi um dia bom, graças a Deus. Luiz já não teve um dia tão bom assim, né, Luiz? Mais gente falando, tranquilo, graças a Deus. Bom, razoável, bom. Dia corrido. Transformador. Esse me empolgou. Glória a Deus. Eu também tive um dia muito corrido. Hoje eu tenho tido dias muito corridos, com algumas pendências. Olha, cheia do Espírito Santo. Vai liberando pra cá então, vai liberando fogo, vai olhando nas telinhas e vai liberando o Espírito Santo, cada rostinho que você vai vendo. Olha, Deus falando através da terapia. Que incrível. Olha só. Então, assim, meu dia ele tem duas faces, né? No natural, a gente tem algumas pendências que a gente tem orado para que o Senhor fizesse, né? Um milagre. Mas por outro, foi um dia que eu senti a presença de Deus pertinho o dia todo. Eu estive consciente dele durante todo o dia. Eu senti ele me conduzindo nos desafios. Eu senti ele me dando soluções sobrenaturais para problemas naturais, como diz o Bill Johnson. Eu senti ele me usando para ser resposta. Eu pude ter essa experiência. Fui resposta de Deus na vida de pessoas. Contribuir com o que o Pai estava fazendo na vida de algumas pessoas. E isso me deixa muito feliz, muito animado. Isso revela que a gente tem avançado, amém? Eu dei uma passada de olho no testemunho da Alexandra, achei sensacional. Obrigado, minha irmã, por ter compartilhado. Obrigado por cada pessoa que compartilha, porque edifica bastante a nossa fé e mostra que a gente teve não uma boa ideia, né, de iniciar essas reuniões, mas a gente teve realmente uma direção do Senhor. E eu quero ser fiel àquilo que o Pai está fazendo e cooperar. Queria, se você puder abrir sua Bíblia, se você quiser ler na sua própria versão, eu vou dar uma lida em Hebreus no final do capítulo 4 até o início do capítulo 5. Vamos falar um pouquinho da nossa maturidade, das nossas responsabilidades. E eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando o nosso coração durante toda essa reunião e até depois dela. Amém? Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Eu gosto de ler a Bíblia, então acabo lendo mais do que o que costumamos ver. Hebreus 4, 14 em diante. Fala assim: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo.
Ninguém toma essa honra para si a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E que também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, e pela prática tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra, que ela penetre corações mais profundo e possa distinguir, Senhor, nossos pensamentos, nossas emoções, a sua voz, da nossa voz, da voz do inimigo, que o Senhor venha falar conosco, Pai, nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É, eu sinto, meus irmãos, que nós estamos entrando em uma temporada onde vai ser requerido de nós, e quando eu digo nós, eu falo nós como igreja, nós como igreja brasileira, de brasileiros. Eu Eu posso fazer uma constatação da minha vida, posso fazer uma constatação da minha realidade cultural que me cerca, na cidade onde eu resido, onde eu desfruto de comunhão e relacionamentos. E eu posso ter uma noção de um contexto mais macro, né? A nível de igreja nacional brasileira e um pouquinho da igreja global. Mas eu sinto que nós estamos entrando numa temporada em que vai ser requerido de nós mais consciência da nossa fé, mais maturidade da nossa fé. Eu converso com muitas pessoas, muitos cristãos, e eu gosto de perceber eles, eu gosto de perceber a forma como as pessoas lidam com a sua própria fé, porque isso me dá uma leitura, me ajuda a interceder e me ajuda a buscar em Deus soluções. Amém? Porque nós, como cristãos, nós não podemos ficar naquele lugar onde estamos buscando solução só para os nossos problemas, mas nós devemos, e porque nós podemos, né, buscar soluções para os problemas dos outros, para os problemas da Igreja de Jesus e, por que não, até da sociedade, né? Problemas através das nossas orações, da nossa influência. E isso é o que a maturidade nos chama a fazer. Esse texto fala do sacerdócio de Jesus, e a gente sabe em outra passagem que nós somos chamados de reino de sacerdote, o sacerdócio real. E nesse texto está falando que o nosso Senhor, nosso Deus, né, uma vez encarnado e santificado para isso, ele se tornou nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não mais segundo a ordem de Arão. Isso é muito significativo. Melquisedeque, para quem não lembra, ele teve um encontro com Abraão, lá em Gênesis, e ele ofereceu para Abraão pão e vinho. E Abraão ali, pela fé, ele compreendeu o momento profético que ele estava vivendo, né, desfrutando ali na presença de Melquisedeque como é, o rei de justiça, que é o significado do seu nome. E ele era então o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E muitos dizem que ali era o próprio Jesus, uma teofania, outros dizem que ele era só um homem que representava, né, o reino de Deus. E a verdade é que não importa. O que importa é que ele ali representava realmente o sacerdócio de Jesus. E hoje, Jesus ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Mas nós somos um reino de sacerdotes, nós somos sacerdotes. E diante dessa realidade, a gente se pergunta, por que então nós somos sacerdotes? Não é necessário mais intermediários, a gente sabe que o véu se rasgou, o sangue de Jesus nos dá livre acesso à presença de Deus. Nós não vivemos mais o sacerdócio da lei. Amém? A lei foi cumprida, toda a obrigação da lei foi cumprida em Jesus, no sacrifício dele, né? Ele mesmo, como sacerdote, se ofereceu a si mesmo em sacrifício pelos nossos pecados, de uma vez por todas, e nunca mais é necessário haver nenhum tipo de sacrifício. Não é necessário haver nenhum tipo de pagamento pela graça, porque ela é de graça. Não é necessário a gente fazer nenhum ritual, nenhuma entrega, nenhum ato de bondade, de caridade, porque tudo que Deus tem para nós, Ele resolveu na soberania dele nos dar gratuitamente. No entanto, nós somos um reino de sacerdotes. Por que nós somos um reino de sacerdotes? E aqui é o ponto que eu queria chamar a nossa atenção. Nós somos sacerdotes no sentido de que nós vivemos em um mundo onde todos têm livre acesso, mas nem todos sabem. Todos têm disponível para si perdão de pecados, mas nem todos têm consciência disso, né? E enquanto o mundo perece, enquanto o mundo está desconectado do nosso Pai por desconhecimento, e para isso nós temos trabalhado, né, na evangelização, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa verdade. Mas enquanto muitas pessoas ainda não têm, nós funcionamos como que sacerdotes para essas pessoas. Nós funcionamos como que sacerdotes para esse mundo. E o nosso papel não é de simplesmente estar buscando para nós mesmos. Nós, quando buscamos para nós uma vitória, quando buscamos dons do Espírito, quando buscamos um resultado de um milagre financeiro, uma cura de uma enfermidade, uma restauração da família, de um casamento, de um filho, nós buscamos para nós, mas nós buscamos para que a gente possa erguer, e eu escrevi isso essa semana, altares de testemunho para que o nosso Deus possa ser conhecido através das nossas experiências com Ele, através dos nossos encontros. A gente possa estar, então, erguendo altares de testemunho para que outros venham ter acesso à verdade de que Deus é bom, que Ele se importa, que Ele pode e Ele faz milagres, porque Ele está presente no mundo e Ele está presente na nossa vida. Então, quando nós recebemos um milagre, quando nós alcançamos um milagre, uma resposta, quando nós temos uma experiência com o amor, com a bondade de Deus, automaticamente isso tem uma função de dar testemunho dele. Mas mais do que isso, nós somos chamados para desempenhar um papel sacerdotal. O sacerdote, ele apresentava, como a gente leu aqui nesse texto, ele apresentava sacrifícios pelos pecados dele mesmo, porque ele próprio precisava de redenção, mas ele também apresentava pelos pecados do povo, daqueles que não eram sacerdotes. O que eu observo, conversando com muitos cristãos, é uma teologia, principalmente na área de escatologia, muito derrotista, né? E o que eu percebo é que nós, como cristãos, muitas das vezes não estamos fazendo muito bem o nosso papel, né? Eu tive contato com algumas pessoas hoje e, pela graça de Deus, eu tive contato com muitos cristãos evangélicos. Uma das últimas pessoas que eu conversei hoje falava sobre a questão política e tudo mais. E eu falava assim com ela, o que nós não podemos, minha irmã, é morder a isca, né? E enquanto nós nos indignamos com o mal, e aí eu lembrei a ela, né? A Bíblia diz isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E ela estava impressionada que ela, de repente, caiu a ficha que ela estava desejando a morte de pessoas, mais especificamente de políticos, né? E o político é um ser humano, né? E quando a gente se pega desejando a morte de uma pessoa por quem a gente deveria estar intercedendo, por quem a gente deveria estar pedindo perdão pelos pecados daquela pessoa, aí a gente percebe que nós nos distanciamos um pouquinho do nosso papel. Uma outra coisa que eu observo é que é, nós estamos acreditando, ou nós muitas das vezes estamos buscando encontrar motivos para nos tornar pessimistas, incrédulos
E nós estamos buscando muitas das vezes o pior. É ou não é? Quando uma notícia boa aparece diante dos nossos olhos, seja num feed, seja numa tela rolando, numa notícia, ou para quem ainda vê televisão, a notícia ruim costuma atrair muito mais a nossa atenção do que uma notícia boa. Os jornais nem dão mais notícias boas porque ninguém clica, ninguém quer assistir. O que prende a atenção e a audiência são notícias ruins. E parece que nós nos tornamos um pouco viciados em notícias ruins, ao ponto de, ao ler a Bíblia, nós ficarmos procurando notícias ruins. A Bíblia está lá mostrando Deus e o livramento dele por causa do amor dele. E a gente está querendo encontrar o diabo, o que ele está fazendo e a maldade e a iniquidade do outro. E ao ponto de eu. Uma das coisas, um dos discursos mais comuns hoje irmão, o mundo está indo de mal a pior e as coisas só vão piorar daqui até o fim. E durante o tempo eu não tinha muita resposta para isso. Até que eu me desafiei a começar a confrontar esse pensamento e falar assim: não, na verdade a Bíblia não fala isso. Na verdade, nós somos chamados para crer e fazer a diferença. Nós somos chamados para ministrar redenção, cancelar maldição, libertar cativos. Nós somos chamados para mudar o mundo. Você acredita nisso? Nós somos chamados a agir de acordo com a fé que nós temos. E a nossa fé precisa vir da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele andou fazendo o bem e hoje nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós estamos dando continuidade ao ministério de Cristo. Ele nos avisou que teriam perseguições, no mundo tereis aflições. Claro que ele avisou. Porque a gente precisava estar avisado que o mundo ainda está, né? Ainda há um confronto, né? Ainda há uma resistência ao reino que já está sendo implantado, que é o reino de Deus. O inimigo ainda resiste. E como que o inimigo resiste? Ele resiste colocando soldados espirituais caminhando pela terra e fazendo mal diretamente? Não. Ele resiste ainda prendendo pessoas em cativeiros, de mentira e de engano. É isso que ele tem feito. E ele age através de pessoas enganadas, que ele enganou. Por isso que existem coisas ruins. Por isso que coisas ruins acontecem ainda na Terra. Não necessariamente porque o diabo está fazendo elas diretamente, porque ele é um ser sem matéria. Ele precisa de um corpo, ele precisa de uma boca, ele às vezes precisa de um ouvido para poder fazer o mal. E é por isso que coisas ruins ainda acontecem, é por isso que Jesus avisou que coisas ruins aconteceriam. Mas ele também falou que se creres verás a glória de Deus. Ele também falou que se você tiver a fé pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, e você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, isso aconteceria. Ele também falou que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Ele não falou, quando você se deparar com uma enfermidade, ensine a pessoa a se conformar. Ele não falou, quando você vê a política indo de mal a pior, espere porque o anticristo já está para aparecer. Ele não falou nada disso. Obrigado, Abner. Ele falou, ele nos chamou para uma posição de fé tamanha que nós vamos alterar as circunstâncias da nossa vida, da nossa família, da região onde a gente mora. Isso vai repercutir para afetar todo o mundo. Nós não fomos chamados para sermos salvos dos nossos pecados e garantirmos o passaporte para o céu e aguardarmos o dia que a gente vai ser recebido no céu. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Há algum tempo já que eu escuto isso. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja perseguida. É a igreja subterrânea. E aí a gente tem que parar e refletir, né? Por que que a igreja que mais cresce é a igreja perseguida? E o motivo é porque não tem como você ser um crente num lugar de perseguição, só um crente nominal. Você tem que ser de verdade. Não está na moda ser crente na Coreia do Norte, não está na moda ser crente no Irã, não está na moda ser crente na Nicarágua, que os pastores estão praticamente todos presos.
ou mortos. No Brasil tá na moda. Em outros lugares não tá na moda porque a motivação não está muito vinculada à palavra de Deus. Mas quando você vê uma igreja de verdade, uma igreja que precisa estar escondida e com muita sabedoria, que precisa estar ouvindo a voz do Espírito Santo a cada dia, para saber o que o Pai está fazendo naquele local de trabalho onde ela não pode se declarar cristã, o que Deus está fazendo, quem Ele deseja salvar em meio àquele contexto, e ela sabendo daquele risco, ela se expõe, então ela leva outros, mesmo sabendo que aquilo dali pode custar a vida dela ou da família dela. Ao meu ver, e eu gosto de acompanhar notícias da igreja perseguida, não sei se vocês têm esse hábito, eu indico vocês. São duas coisas que eu aconselho as pessoas a fazerem. Faça pelo menos uma viagem missionária em um local onde você não conheça e acompanhe notícias da igreja perseguida. Mas leia a matéria completa, assista os vídeos. Eu sei que às vezes é doloroso ver, mas eu gosto de saber como funciona a fé de um cristão verdadeiro sob perseguição, para eu poder verificar o que falta em mim, para eu de fato ser considerado alguém que no final vai ouvir do nosso Deus, servo bom e fiel. O que falta muitas das vezes para gente, eu acho, eu acredito, é que a gente precisa tomar consciência do que a nossa fé, o que a salvação implica para nós hoje. Eu estava conversando hoje e, e, e eu estava explicando para algumas pessoas que Jesus ele orou, se eu não me engano, em João 17, que ele gostaria que nós, os discípulos, fôssemos um, assim como o Pai e eles são um. E a gente vê na palavra, em João 14, que o Espírito Santo ele veio habitar em nós. Nós fomos unidos a Deus, nós nos tornamos um com Ele. A nossa relação com Deus hoje é tal que nós estamos completamente misturados com Ele. Por mais que a gente não tome muita consciência disso, não existe separação entre nós e Deus. Tem uma passagem que Jesus fala: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede, né? Estive preso e não foste visitar. Depois ele fala para os que foram visitar, né? Que estariam à direita dele. E eu fico me perguntando quando é que Jesus teve fome e a gente deu a ele de comer. A gente fala assim, é quando a gente fez o bem a quem precisava. E a gente não mergulha muito profundo nessa passagem. Mas ele fala que ele mesmo teve fome. Ele fala que ele mesmo esteve nu. Ele mesmo esteve preso ou até mesmo enfermo. E sabe o que eu entendo disso hoje? É que quando uma pessoa é nascida de novo, uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, uma pessoa que foi unida a Cristo, ela sente algo. Inevitavelmente, Deus sente o que aquela pessoa está sentindo. Agora traz isso para a sua vida. Traz isso para a nossa vida. Sabe, o que eu entendo é que quando eu sinto uma dor, quando eu sinto uma frustração, eu estou levando a Deus sentir. Ele está sentindo através de mim o que eu estou sentindo. Ele está sentindo a sua dor através dos seus sentidos. Paulo, ele fala uma vez que, quando ele está explicando a questão da graça, e ele fala, conjecturando, ele fala como se estivesse conversando com ele mesmo. Ele fala que a graça então perdoa, né? Nós temos perdão pelos nossos pecados. E ele fala assim, mas então o que dirá? Então eu vou continuar pecando para que a graça então aumente cada vez mais? Ele de modo algum. E ele chega num ponto que ele fala assim, porque eu não vou expor a Cristo a crucificação mais uma vez. Não sei se vocês lembram. Eu estou parafraseando, não estou citando o versículo exato. E eu fico refletindo, por que que ele vai expor Jesus a crucificação outra vez? E eu creio que ele está fazendo uma referência a quando Cristo foi separado do Pai por causa do nosso pecado, porque ele estava naquela posição de tomar o nosso lugar. Então ele foi separado do Pai por causa do nosso pecado. E quando nós, enquanto filho de Deus,
nós pecamos e agimos em desacordo, em desalinhado com a nossa identidade, nós somos o quê? Desconectados temporariamente da presença do Pai. E porque nós estamos unidos a Cristo, nós estamos expondo Jesus mais uma vez a essa separação desnecessária. Fez sentido? Deu para compreender um pouquinho? Amém? Estão me acompanhando? Eu vou caminhar para finalizar. Fica tranquilo. O que acontece é que nós estamos sendo desafiados a viver plenamente a nossa fé. Nós estamos sendo desafiados por Deus a agir de acordo com aquilo que nós cremos. A revelação que nós recebemos de Deus requer de nós imediatamente uma correspondência a essa revelação. A nossa responsabilidade, ela aumenta na medida em que a nossa revelação de quem Deus é aumenta. Todo mundo que está aqui porque está buscando a Deus. Todo mundo que está aqui acredita que Ele tem algo para revelar, né, para você nessa noite. Essa expectativa faz com que a gente alcance uma revelação maior, faz com que a gente conheça um pouco mais, não por minha causa, não por causa de quem está aqui, mas simplesmente porque Ele atende ao desejo do nosso coração. Ele falou que se a gente pedisse o Espírito Santo, Ele daria o Espírito Santo. E nós estamos aqui pedindo por mais de Deus. Quem está aqui pedindo por mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Eu sei que eu preciso dele para mais. Eu quero ter mais da presença dele. Não só as soluções que ele pode trazer, mas a presença que ele pode trazer. Que é a presença dele. E quanto mais a gente conhece, mais é requerido de nós agir de acordo com essa revelação. A nossa responsabilidade aumenta na medida em que a nossa revelação aumenta. E o que Deus tem feito é confrontando algumas mentiras que a gente ainda acredita. Todas as vezes que a gente comete algum erro, todas as vezes que a gente age em desacordo com o propósito de Deus para nós, ou que a gente descumpre, né, alguma ordenança de Deus, a gente quebra algum mandamento, algum padrão de comportamento que Deus exige de nós, de acordo com as Escrituras, significa que a gente não simplesmente agiu em desacordo, a gente não simplesmente desobedeceu uma ordem de Deus. A gente, das duas, uma, ou a gente acreditou em alguma mentira e agiu de acordo com essa crença errada, ou a gente deixou de acreditar em alguma verdade que a gente já conhece, mas a gente não assumiu o risco de acreditar. Por exemplo, quando você fala assim, eu não sou digno de ser usado por Deus para fazer um bem a alguém ou para ministrar o evangelho para alguém por causa do meu passado. Por que que isso está errado? Porque em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas já passaram. Então, quando a gente acredita nessa mentira, é porque a gente está ignorando uma verdade que confronta ela. A minha ansiedade é maior do que a minha fé. 1 Pedro 5,7 fala que é para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ou seja, falta fazer alguma coisa, falta agir de acordo com uma verdade que nós temos revelado aqui na palavra. Então, maturidade é andar no exercício da nossa fé constantemente. Não se conformando com este século, mas se transformando pela renovação da nossa mente. A nossa maturidade na nossa fé leva a gente a crescer e assumir a responsabilidade. Nós recebemos a autoridade de Deus. Jesus delegou para nós a autoridade. Nós temos a autoridade sobre a nossa própria vida. Nós podemos mudar circunstâncias. O poder sobrenatural de Deus, ele não está disponível para nós simplesmente para a gente alcançar milagres. Até os milagres que a gente está alcançando, nós estamos vencendo guerras coletivas. Porque um milagre que você recebe na qualidade de filho de Deus, na qualidade de testemunha de Jesus,
ele vai afetar toda a sua comunidade. Ele pode afetar o mundo inteiro na medida em que esse testemunho for propagado com mais intensidade. As pessoas mais usadas por Deus hoje, na atualidade, pode observar, são pessoas que carregam grandes testemunhos pessoais. Agora, mesmo aquilo que não for um testemunho pessoal seu, mesmo aquilo que for algo feito através de você, em ministrar amor, em ministrar o poder de Deus para outra pessoa, até isso vai repercutir, isso vai afetar. Você entende que não tem como nós fugirmos de uma guerra? Não tem como a gente ficar numa posição de vítima, dizendo tudo para mim é muito difícil. É claro que é muito difícil. Tudo que acontecer com você na qualidade de filho vai afetar todo mundo à sua volta. Porque o seu testemunho vai transformar a realidade de outras pessoas. E de um número maior do que você pode imaginar. Você influencia e você impacta mais vidas do que você pode imaginar. Quando a gente entende que nós somos um pilar de sustentação do reino de Deus nesse mundo. Quando nós somos favorecidos por Deus, quando nós avançamos, quando nós progredimos, seja na nossa vida pessoal, sabe? Às vezes uma porta de emprego é um destravar, é uma tomada de território que o reino de Deus está invadindo. Não só naquela empresa, naquela repartição onde você vai trabalhar, mas todo um contexto está sendo alterado por causa da sua presença ali. Isso não é para a gente se vangloriar, a gente se achar mais. O que não dá é para a gente agir como se a gente fosse menos. Não dá mais para a gente ser príncipes disfarçados de mendigos no meio do mundo. Não dá mais para a gente agir como se nós não fôssemos quem Deus diz que nós somos. Isso é muito mais do que a gente adequar comportamento, é a gente adequar crenças. E na medida que a gente adequa crenças à palavra de Deus, os nossos comportamentos vão ser alinhados a essas crenças. O que nos impede de ter um comportamento de vitoriosos é porque nós não acreditamos que somos vitoriosos. O que nos impede de ter um comportamento de alguém santo é porque nós não acreditamos que somos santos. O que nos prende, o que nos faz ficar presos em comportamentos nocivos, pecaminosos, é a falta de uma crença correta naquele que Deus diz que nós somos. Da mesma forma que nos faz ter um comportamento de vítima, de frustrados ou de prejudicados pelos outros, pelas autoridades, pelos nossos pais. O que nos faz ter esse tipo de sentimento é a falta de crença, na verdade, de quem a Bíblia diz, quem Deus diz que nós somos. Então, no fim das contas, o que importa é aquilo que a gente acredita. E se o que nós cremos está alinhado com a palavra de Deus, o que nós fazemos vai estar alinhado com aquilo que nós cremos. Amém? Nós, como cristãos maduros, nós precisamos estar nesse lugar, ter essa consciência. Durante um tempo, eu achava estranho, porque todas as vezes que eu tinha uma vitória pessoal, acontecia algum avanço a nível reino de Deus, a nível local. Parecia que a minha vida estava presa em alguma área que estava ligada a um acontecimento maior. Não sei se você já teve essa percepção. Eu achava que eu era meio doido. Eu nem falava sobre isso com outras pessoas. E na verdade, eu percebi que não era que simplesmente a minha vida estava conectada. É porque, na verdade, quando eu rompi, eu quebrei uma sustentação do inferno. Quando a gente rompe, irmãos, como cristãos, a gente vai tomando territórios e o reino de Deus vai avançando. Não sei se soa muita viagem, mas acredita no que eu estou falando, porque é real. Nós estamos nessa. Porque se nós tivéssemos sido salvos só para aguardar o momento de ir para o céu, nós teríamos sido salvos e teríamos morrido imediatamente. A prova de que nós temos alguma coisa muito relevante para fazer nessa terra é que nós fomos salvos e continuamos vivos. Isso para mim já é prova suficiente de que eu tenho algo a fazer. Eu tenho algo, sabe, da parte de Deus. Eu represento Deus e estou aqui para cumprir um propósito dele. E não é uma coisinha pequena. O propósito de um crente nunca é uma coisinha pequena. Se você ainda se enxerga de uma forma pequena, você precisa corrigir a forma como você está se vendo de acordo com as Escrituras. É na palavra que você vai encontrar, é na revelação, é no relacionamento com o Espírito Santo.
Se você ainda acha que a sua vida é pequena, que a sua vida não tem muita relevância, você precisa corrigir a maneira como você se vê, fundamentado nas Escrituras. E lembrando, quando alguma coisa ruim acontecer, quando eu te fizer algum mal, lembra daquela outra chave que eu soltei aqui hoje? Deus vai estar sofrendo esse mal junto com você. E a nossa oração não é mais, Senhor, me abençoe para que eu consiga aquele carro. Senhor, me cure dessa enfermidade. Envie os recursos para que eu possa ter o recurso. Agora a nossa oração é, Senhor, cura o nosso corpo, porque o seu corpo é o corpo aonde o Espírito Santo habita. A sua dor é a dor que ele está sentindo. A sua falta de recurso não está limitando você apenas, mas está limitando o próprio Deus. Então, Pai, como nós vamos resolver esse problema? Como nós vamos encontrar o dinheiro para pagar tal e tal conta? Não é mais você pedindo para o Deus dos céus distante vir trazer algo para você. É você e Deus juntinhos, orando, conversando. Senhor, como nós vamos ter a solução desse problema que não é meu, é nosso, Deus. É meu e seu, Pai. Alguém já tinha pensado dessa maneira? O seu problema não é seu e do seu Deus, é seu e do seu Pai. Inevitavelmente, quando Cristo morreu na cruz e você acreditou que ele morreu no seu lugar e ressuscitou, e você nasceu de novo, imediatamente você foi unido e unida a ele. Não dá mais para separar. O que é seu é dele, o que é dele é seu. O seu corpo é dele, a sua dor também é dele, a sua conquista é dele, não dá para separar. Um cristão não se separa de Deus, não tem vida secular e vida sagrada. Não tem aquilo que eu faço para mim, porque o Senhor sabe, né? Eu sou carne, e então eu preciso disso e daquilo. Senhor, me perdoa. Não, irmão. Se você precisa, ele precisa. Se você precisa comer, porque ele precisa alimentar o corpo no qual ele habita. É meio disruptivo, mas é Bíblia purinha. Todo mundo já sabe disso. A verdade é que a gente não refletiu tanto sobre isso. Não tô falando nenhuma heresia. É Bíblia purinha. Nós somos o templo, nós somos o lugar de habitação, nós somos casa de Deus. Ele mora em nós. Ele está fundido aos nossos pensamentos. Por isso que a gente ouve, a gente ensinando, né, Abner? Ensinando as pessoas ouvindo de Deus. Qual é um dos lugares onde Deus mais fala? É através dos nossos próprios pensamentos. Ele fala na nossa própria imaginação. É por isso que ele fala com a gente através de sonhos, visões. Nada disso está fora de nós. Tudo isso acontece dentro de nós. É porque ele está dentro de nós. Por isso nós não precisamos esperar o dia que a gente vai para o céu. O céu já está morando na gente. O céu está em nós. Nós fomos salvos e vivemos eternamente na presença dele a partir do momento que fomos salvos, não depois que a gente morrer. Amém? Glória a Deus. Eu nunca sei a hora que eu tenho que parar de falar, porque quando eu começo a falar das coisas de Deus, me dá vontade de continuar falando sem parar. Às vezes eu vou até perder a voz. José Maria, uma honra ter você aqui. Legal. Muito bom ver um monte de gente com a câmera aberta. Glória a Deus, estou muito feliz. Tá fazendo sentido, meus irmãos? Eu queria. Oi. Eu queria fazer uma oração que, na verdade, eu creio que vai ativar algo aqui. E eu queria deixar você bem à vontade para corresponder. Oh, Espírito Santo. Oraralabaxô. Eu tô sentindo muita presença de Deus hoje o dia todo. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu queria que você sentisse também. Eu queria que você tomasse consciência dessa presença. Eu queria que você tomasse consciência de tudo aquilo que foi falado aqui. Se você está sentindo alguma coisa que é contrário à paz gloriosa que a presença de Deus traz, eu queria te encorajar a rejeitar.
Você já conhece muito da palavra de Deus. E tudo aquilo que você tem sentido ou percebido que não está alinhado com a palavra, eu quero te encorajar a você dar uma voz, na sua voz de comando aí, ordenar que isso deixe de ser do jeito que está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa a sua voz e crie realidades. Eu queria que você soubesse que você é a cara do Pai. Você é a cara do papai. O seu papai criou mundos baseado naquilo que ele acreditava, única e exclusivamente com o poder da voz dele. Tá o pai, tá o filho. E a filha também. Jesus falou: se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, em nome de Jesus, há poder na tua voz. Há poder na tua voz. Nós temos aprendido que até somos sacerdotes com relação ao mundo que não tem Cristo, mas entre nós não existem sacerdotes. Não existem intermediários. O Filho de Deus não precisa de intermediários. Não precisa de super profeta. Não precisa de super pastor. Nós somos iguais em autoridade. Com cargo ou sem cargo na igreja, nós somos iguais. O Senhor está chamando pessoas aqui a se posicionarem em seus lares na qualidade de ministros do Evangelho. O Senhor está chamando pessoas para se posicionarem, para realizarem ceias periódicas ou até diárias, como o Abner compartilhou com a gente. Realizarem cultos em seus lares. Eu sinto o Senhor falando com pessoas que estão aguardando serem enviadas para começarem um ministério. Pessoas que estão aguardando serem reconhecidas para começarem a pregar o evangelho. Eu sinto que nós temos pessoas que estão aguardando uma direção, pois eu acho que a sua direção chega hoje. É dia de nós nos posicionarmos, não sozinhos, porque ninguém aqui está sozinho. Aliás, eu deixo mais uma vez disponível o nosso telefone lá no grupo. É só entrar em contato. É só entrar em contato, a gente conversa. Tenho certeza que você conhece pessoas de Deus. Você não está sozinho. Se você se sente sozinho, quebra isso, quebra essa mentira nessa hora. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Espírito Santo, aquilo que o Senhor fez em mim, eu peço que o Senhor faça por todos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu peço que o Senhor derrame sobre 48 pessoas que estão agora online e sobre outros que possam estar assistindo em outra ocasião, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destrava chamados, destrava dons. Encontra, Pai. Oh, Santo Deus. Um dia, irmãos, Deus me pegou e a analogia que eu usei hoje para explicar isso, eu vou usar aqui para vocês. Nós temos aqui em casa um pé de amora, nós temos muitas árvores frutíferas, mas um delas é um pé de amora. Amora você não encontra, né, nas feiras, porque acho que ela não dura muito tempo, não dá para transportar. E quando a gente pega a amorazinha lá no pé, ela geralmente vem com os bichinhos. Pelo menos aqui em casa ela é cheia de bichinho. E a estratégia, não sei se foi minha mãe que ensinou. Você pega aquelas amoras, você enfia dentro de um pote d'água e deixa. Aqueles bichinhos vão tudo morrer.
Sabe, um dia eu tava com a minha vida cheia de bichinhos e não tinha como, eu não servia pra nada. Deus me pegou e me enfiou dentro do pote de graça dele, me afogou completamente na graça dele. E ele afogou todas as coisas ruins que tinham na minha vida e tem afogado até hoje. E eu não quero mais sair desse lugar. Tem muitas coisas travadas nas nossas vidas porque nós não expusemos essa área da nossa vida à graça de Deus. A nossa vida é transformada, graça sobre graça. Não existe nada, irmãos, que a gente possa fazer para merecer algo que Deus tem para nos dar. Não, Gabriel, mas eu tô pagando preço de joelhos, jejum, subindo monte. Lamento informar, mas o preço que você está pagando não está servindo para nada. Não, mas eu não acredito no que você está falando. Não precisa acreditar. Você pode continuar pagando o preço que você quiser por algo que Deus está te entregando de graça hoje. Assim como o Pai me afogou na graça dele, eu oro para que ele afogue todos vocês na graça dele nessa noite. Em nome de Jesus. Não há mais justiça própria, não há mais mérito, não há mais merecimento, irmão. Não há mais vanglória. É tudo pela graça dele. Aleluia. Glória a Deus. Só para terminar, eu, eu vim orando a Deus e, e ele me confrontou esses dias. Ele falou: por que você não deixa eu fazer nessa área da mesma forma como eu fiz nas outras áreas da sua vida? Eu falei: como, pai? Ele aceita de graça. Para de querer fazer a sua parte, simplesmente aceita que eu te abençoe de graça nessa área também. E eu percebi que, na verdade, o problema era eu estava retendo, eu estava querendo fazer. E sabe o que que é mais incrível? É que quando você entrega nas mãos dele a responsabilidade por resolver todos os seus problemas, a sua vida fica mais leve. E ele vai abençoar a sua saúde por causa da graça dele. Ele vai te ajudar, ele vai te libertar dos seus pecados por causa da graça dele. Ele vai resolver os seus problemas financeiros por causa da graça dele. Ah, Gabriel, então não é porque eu fui fiel no dízimo, não é porque ele tem graça para você. Simplesmente assim. A parte mais desconfortante no evangelho é que nós cremos que recebemos coisas que nós não merecemos. É por isso que muitas pessoas não suportam ouvir a fé cristã. É justamente por causa do escândalo da graça. E a gente pensa que a gente recebe graça para ser salvo e a partir dali a gente volta para a lei. E Paulo falou: você vai cair da graça. Não caia da graça para voltar para a lei. É humilhante. É humilhante você receber de graça. É humilhante você ser abençoado sem merecer ser abençoado. Mas é exatamente isso que Deus tem para mim, é exatamente isso que Deus tem para você. Então receba de graça paz, receba de graça cura, receba de graça perdão, receba de graça restauração, receba de graça recursos financeiros abundantes, receba de graça restauração do seu ministério, receba de graça. Eu recebi de graça, eu entrego de graça para todos aqui em nome de Jesus. Gabriel, mas eu não creio, você não precisa crer, não. Eu creio por você, receba de graça assim mesmo. Receba de graça mesmo sem fé. Não, mas o pastor falou que eu tenho que ter fé para receber, mas eu estou dizendo que não precisa. Eu quero que você receba por causa da fé que eu tenho, que você vai receber. E depois que você receber, você vai crer. Porque você vai ver, Tomé. Até Tomé recebe milagres, irmãos. E não tem problema, não tem condenação. Recebe de graça. Recebe de graça. Em nome de Jesus. Eu libero agora de graça cura de enfermidades. Eu libero agora libertação de graça. Os anjos do Senhor não têm dificuldade com o espaço.
Eles estão ministrando vocês aí. Eles estão ministrando no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, na casa do Ricardo, da Ana Vilela, do Samuel, Patrícia. Os anjos do Senhor estão aí. Tcheraralabachora na caramas. Aleluia. Receba, receba batismo de fogo. Quem não tem línguas, receba línguas em nome de Jesus. Receba línguas em nome de Jesus. Seja fortalecido no teu espírito. Seja fortalecida no teu espírito, em nome de Jesus. Abner, fica à vontade, meu irmão. Aleluia, Senhor. Boa noite, meus nobres, boa noite. Dentro do que, complementando o que o Gabriel está falando, lembro de uma revelação que Deus me trouxe, de um texto que é muito conhecido, mas a revelação que Deus me trouxe foi bem diferente daquilo que eu havia aprendido e tem a ver com maturidade também. Eu queria compartilhar rapidamente com você, que é o texto de Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. O Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Uma coisa que esse texto está falando é que quem é o herdeiro? É você. Você é o herdeiro. Mas ele está usando um exemplo físico. Então ele está dizendo assim, que enquanto um filho que é herdeiro, ele é menor de idade, ele vai ter uma vida de escravo. Mesmo que ele tenha tudo, mesmo que ele possua tudo. Ou seja, eu e você em Cristo somos herdeiros. Mas se nós formos menor de idade, que é imaturos, nós viveremos uma vida de escravo, embora temos acesso a tudo. Mas Paulo continua. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos, presta atenção, isso aqui é muito importante. Assim também nós, quando éramos, passado, éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Aqui vem a chave. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que isso significa? O que é o menor de idade aqui? O menor de idade não é um crente que é emocionalmente imaturo, por exemplo. Nós trazemos isso para uma imaturidade espiritual da pessoa que é inconstante, mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que o menor de idade é aquele que ainda vive uma vida legalista. O menor de idade é ainda que vive buscando a aprovação de Deus. O menor de idade é aquele que ainda vive pelo esforço. Ou seja, ele acha que ele precisa fazer algo para receber de Deus. Esse é o menor de idade. É isso que ele está falando. Cristo veio e ele veio debaixo da lei. Cristo viveu debaixo da lei. Para quê? Para redimir os que estavam debaixo da lei. Porém, eu e você, não sei se tem algum aqui, mas eu acho que não. A maioria aqui não é judeu, certo? Então, o que significa estar debaixo da lei para nós? Estar debaixo de uma vida de esforço, de justiça própria. Eu faço, eu recebo. Eu não faço, eu não recebo. Ou eu faço certo, eu recebo. Eu faço errado, eu recebo maldição. Essa vida é a vida de escravo que Paulo está falando aqui. Enquanto eu tiver uma mentalidade de escravo, ou seja, se eu fizer certo, Deus me abençoa, e se eu fizer errado, Deus me amaldiçoa, enquanto eu tiver essa mentalidade, eu não consigo ser adotado como filho. Mesmo que eu já fui, eu já possuo, eu sou dono de tudo, mas eu não consigo viver uma vida de filho. Eu vivo como escravo, mesmo tendo tudo. Mas ele continua. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama Abba Pai. Está falando do quê? De intimidade. O filho tem dois acessos. Um, a intimidade. Paulo está falando que existe um Espírito dentro de você que está clamando pelo Pai. Pensa que loucura. O Pai está no céu e ele colocou o Espírito dele dentro de você clamando por ele. Ou seja, não existe distância entre você e Deus. Deus está mais próximo do que você pensa. A intimidade está totalmente liberada. E o segundo acesso é esse. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.
tudo o que Jesus disse para o Pai. Ele falou assim: Pai, tudo que tem, tudo que o Senhor tem é meu e tudo que eu tenho é teu. Assim somos nós. Tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, é de Deus, mas tudo que Deus tem é nosso. Herança envolve dons do Espírito Santo, plenitude do Espírito, saúde divina, cura divina, prosperidade divina. Tudo isso é herança que eu tenho em Cristo. Mas eu preciso aceitar. Quando eu aceito, abre, não preciso fazer nada, eu preciso aceitar. É isso que você precisa. Eu estava conversando com uma aluna de mentoria minha, e ela é advogada. E eu estava falando, conversando com ela, ela tinha assistido o meu curso que fala sobre isso, sobre mentalidade escravo, mentalidade filho. E ela falou assim: Abner, você fala no seu curso que o que que o filho precisa para receber a herança? O que que o filho precisa para receber a herança? Não precisa fazer nada. Ela falou: Abner, precisa fazer uma coisa assim. Pela lei, ele precisa reconhecer que ele é filho. E aqui, na hora que ela falou isso, eu falei: Uau! Cara, tão simples, mas explosivo no mundo espiritual. Enquanto eu não me reconheço filho de Deus, eu não acesso a herança. Eu vivo vida de escravo, mesmo sendo dono de tudo. E quando eu reconheço no mundo espiritual, às vezes para você, se isso está fazendo sentido para você, manda aqui no chat. Se tiver fazendo sentido para você, talvez você vai ter que fazer um ato profético para reconhecimento. Na verdade, eu recebi um ato profético para você fazer. Se você percebe que ainda você tem comportamento de escravo, eu vou aconselhar você a fazer um ato profético. Você vai fazer. É uma coisa louca, tá? Mas não é louca. É só um pouquinho fora da lógica. Você vai fazer um novo batismo. Em cima daquilo que até o Gabriel trouxe, da amora que coloca dentro da água. Você vai fazer um novo batismo. O que que é um novo batismo? Esse batismo não é o batismo de reconhecer Jesus. É um ato profético. Eu vou entrar na água, você vai achar alguma outra pessoa louca como você para te batizar de novo. E você vai entrar na água e vai morrer o escravo e vai subir o filho. Vai morrer a mentalidade de escravo. E vai, na hora que você sair da água, vai voltar a identidade de filho. E eu vou fazer esse ato. Eu vou fazer comigo, tá? Também. Eu senti no espírito de eu fazer. Então eu vou encontrar uma piscina. Eu sei algumas pessoas que têm piscina. Aqui no meu apartamento tem piscina, mas é difícil trazer alguém aqui para mim. Eu vou ter que encontrar alguém. Eu vou pedir. Eu tenho a vantagem de ter o meu pai que é doido igual eu. Tenho meu irmão. Tem algumas pessoas que são doidas igual eu. Então eu vou pedir para eles me batizarem. No intuito de uma mentalidade que eu estou ajustando, Abner. Porque você, quando filho, você precisa ajustar várias áreas. Você precisa ajustar o filho como marido, o filho como pai, o filho como provedor financeiro, o filho nos negócios, porque às vezes você tem facilidade de viver como filho na vida espiritual. Então você não tem problema com orar, com ter intimidade com Deus, mas você não consegue viver como filho na vida financeira. A passa aperto atrás de aperto. Só que o filho, a identidade de filho, ela engloba tudo. A herança é tudo. Uma das coisas que o Espírito Santo me falou esses dias. Olha, o poder do espírito, a saúde divina e o recurso financeiro são heranças do mesmo pai. Sai do mesmo lugar. Então eu não tenho que viver um Jesus fragmentado. Eu vivo essa parte de Jesus, mas essa aqui eu não vivo. Então tem alguma crença de escravo. E eu vou fazer esse ato profético. Se você sentir do espírito, você percebe que você ainda tem um comportamento de performance. Abner, eu ainda acredito que eu preciso fazer algo para Deus fazer em volta. Eu não tenho essa mentalidade de descansar em Deus sabendo que Ele vai fazer porque eu sou filho. Eu não tenho, eu não consigo. Então faça esse ato profético, arrisque. Vai num lugar, encontra uma piscina, encontra um rio, encontra outro louco para fazer com você e fala: agora eu vou descer nessa água. E quando eu subir, como um ato profético, eu estou abandonando dentro dessa água a mentalidade de escravo. E começa um novo ciclo em minha vida. Ato profético nunca é normal, né? Então,
Se imagina Eliseu falando para Naamã, vai lá e manda, mergulha 7 vezes. Faz sentido nenhum, meu nobre. Nenhum. Se você olhar ato profético, aquilo que os profetas falaram, se você olhar que profeta que andou nu, profeta que dormiu, sei lá quanto tempo só de um lado, ato profético, muitas vezes, ou quase todas as vezes, não vai fazer sentido. Mas se fizer sentido para você, faça e abandone a mentalidade de escravo. Você é dono de tudo. Tudo que o Pai conquistou para você, pega essa frase para finalizar. Você merece tudo que Jesus pagou para você viver. Abandone a mentalidade do não merecimento. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço. Tudo que Jesus pagou para você viver, você merece. Poder do Espírito Santo, carregar suas orações ser poderosas e eficazes, você viver saúde divina, plena, cura divina, prosperidade divina, recurso, chamado ministerial, tudo que Jesus pagou para você, você deve viver. Abandonando a mentalidade de escravo e aceitando e reconhecendo no mundo espiritual que você é filho. É isso, meus nobres. Solta a bala de novo pro Gabriel ou pra Bruna. É, eu queria só complementar, né? Talvez essa palavra para alguns aqui seja um pouco dura, talvez, não sei, mas existem estações na nossa vida, né? E com Deus nós vivemos estações. E enquanto o Gabriel falava aqui, né, a responsabilidade, né? E à medida que a gente cresce em fé, né? Ela precisa acontecer. E Coríntios 13:11, né? Paulo fala, né? Quando eu era menino, falava como menino, né? Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Então, assim, à medida a nossa jornada, né, em Cristo é uma caminhada e a gente vai subindo degraus, né? E o Senhor quer nos levar a um nível maior. E eu estava aqui pensando, né? É claro que cada um tem a sua particularidade com o Senhor, né? Alguns ainda são novos na fé, outros começaram a conhecer partes do Senhor, faces do Senhor, né? E eu fiquei me lembrando de como eu ajo, por exemplo, com os meus filhos, né? Nós temos eu e Gabriel, nós temos dois filhos, um tem 12 e um tem 5. Então, naturalmente, eu não cobro do de 5 as mesmas coisas que eu já cobro do de 12 anos. Então, naturalmente, o 5 anos precisa que eu ainda faça coisas para ele, que ele não consegue fazer sozinho. E às vezes o mais velho, né, acha que é injusto. Por quê? Porque o pequenininho, para ele você faz, para mim você não faz. Às vezes acontece isso, quem tem filho sabe. Mas não é que eu não queira fazer, eu até poderia, mas o meu filho de 12 anos, ele já tem condições de fazer algumas coisas, né. Então, assim, eu não faço, por ele, para que ele mesmo, ele saiba que ele pode fazer. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo conosco nessa noite, né. Ele está nos levando a entender que nós, somos filhos e estamos avançando, e tem coisas que nós podemos fazer. Ele quer nos levar a esse nível de maior profundidade, né, para que a gente tenha atitudes, para que a gente tenha posturas de filho, né, como o Abner também estava complementando aqui, sabe. A gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós, e nós somos responsáveis pelo nosso entorno, pela nossa casa, sabe, responsáveis, espiritualmente dizendo, você é responsável por manter a oração na sua casa, sabe, por você perceber que as coisas não estão bem, sabe, e ser aquela pessoa que vai detectar, que vai discernir, então vai agir em fé e vai perguntar ao Espírito Santo, né, o que está acontecendo, o que você pode fazer. E eu creio que seja isso, né, como cristãos maduros, o Senhor está nos levando a agir com mais autonomia, no sentido de, eu não preciso ficar ligando, sabe, para aquela pessoa que eu acho que é mega espiritual, que vai me liberar uma palavra.
Não, você mesmo vai ser responsável por você buscar o Senhor, você meditar na palavra, né? Encontrar Ele, perceber o que Ele está te dizendo, né? A gente precisa crescer na prática e a gente faz isso como? Nós precisamos nos expor lendo a palavra constantemente, criando hábitos diários, né? Para ouvir a palavra de Deus. Que quanto mais a gente ouve, mais a gente se enche do conhecimento, mais a gente percebe o Senhor e a gente vai se conectando diretamente com Ele, né? Então, eu entendi aqui, né, que a gente precisa assumir essas responsabilidades, né? Parar de agir como muitas das vezes é, 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 imaturos, né? E o Senhor nos chama para essa responsabilidade de filhos, né? E queria lembrar também só que a criação, né, aguarda com grande expectativa a nossa manifestação. Nós somos filhos, as pessoas estão precisando, sabe? E você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem algo para liberar sobre o outro, sabe? Não fica intimidado ou com vergonha ou achando que você não tem. Você tem, o Espírito Santo habita dentro de você. E isso é suficiente, sabe? Faz parceria com o Senhor. Vê uma pessoa angustiada, pai, o que que o senhor tem para essa pessoa? O que que eu posso fazer juntamente contigo, sabe? Que vai mudar essa situação, que vai tirar esse sentimento de angústia, que vai tirar essa ansiedade, que vai tirar esse medo, que vai tirar essa culpa, né? O Senhor está nos chamando para essa responsabilidade. Nós vivemos dias difíceis, né? Mas é porque as pessoas têm a boa notícia do Evangelho e está calada, né? Nós temos falado muito sobre isso. A pessoa tem a boa notícia, mas ela não combate a má notícia. Então, nosso convite hoje é para que você abra sua boca, assuma essa responsabilidade de cristão, maduro na fé, né? Eu sei que aqui tem alguns que talvez não estejam tão maduros, estão crescendo em fé, mas à medida que ouve a palavra, né, a palavra entra e ela vai produzindo fé e ela vai produzindo, sabe, de maneira que a pessoa vai crescendo e ela vai se enchendo do conhecimento e automaticamente ela vai liberando também. Então, isso é para todos. Nós temos o Espírito Santo, não esqueça disso. O Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês. Então, você tem o Senhor e libera ele sobre outras pessoas, em nome de Jesus. Eu não sei se para alguém aqui soou muito distante da sua realidade. Se for o seu caso e você quiser que a gente ore específico por isso, sinaliza para a gente no chat. Eu peço desculpas se eu fui duro ou se eu confrontei demais crianças. Meu objetivo não é confrontar crianças, meu objetivo é te ajudar. Meu objetivo é abençoar a sua vida com aquilo que Deus tem abençoado a minha. Nós, nós temos observado, né, o corpo de Cristo, observado as pessoas. E eu creio que Deus também fala com a gente. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua mente, para que você tome consciência de quem você é cada vez mais. É, queria fazer também uma outra pergunta. Eu sei que o Abner perguntou no começo, tinha alguém que está pela primeira vez, mas talvez alguém tenha entrado depois, ou talvez você não tenha certeza da sua salvação. Eu queria deixar esse convite. Se você precisa que a gente ore especificamente para. Vou orar por quem eu perguntei a primeira pergunta, né? A Andréia e tal. Fagner também já escreveu. Ivânia, Ivanice. Mas nesse momento eu queria saber se tem alguém aqui que não tenha Jesus ou que está se sentindo afastado, que não tem certeza da salvação. Como é que eu faço para saber se eu sou salvo? Se você morresse agora, para onde você iria? Essa é uma boa pergunta. Alguém precisa fazer essa oração especificamente hoje? Se não,
A gente vai passar para aquela minha primeira pergunta. Amém. Amém. Pai, eu peço que o Senhor destrave, Pai, a nossa consciência da identidade de filhos, como o Abner estava falando. Que o Senhor venha confirmar no coração de cada um aqui, Senhor, o desejo de fazer esse ato profético exemplificado pelo Abner ou algum outro. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor venha confirmar nossa identidade, Pai, aquela obra que só o Teu Espírito pode fazer no nosso interior, nos fazendo agir, viver, baseado naquilo que a gente crê e que somos filhos amados, temos realmente tudo aquilo que Deus diz que nós temos, somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Nós não temos escassez, nós não temos falta de nada, nós somos prósperos e abundantes em tudo. Torna real, Pai, para nós essa crença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não recebemos espírito de medo, não recebemos espírito de covardia, mas de intrepidez. Dá-nos a coragem da igreja perseguida, Pai. Pai, muitas das vezes o nosso medo é de ser ignorado ou de ser rejeitado, enquanto que os nossos irmãos têm tido medo, muitas das vezes, é de morrer mesmo. Tira de nós o medo, Pai. Transforma-nos de dentro para fora. De dentro para fora. Tira também o peso, né? Da performance, do fazer para obedecer, ou até mesmo para merecer a graça, ou merecer o amor. Vai arrancando, Pai, de nós toda herança de religiosidade, toda herança cultural. Vai arrancando em nome de Jesus. Irmãos, isso é libertação. Quebra, sabe, com padrões de herança que nós recebemos de comportamento, seja da idolatria, da feitiçaria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós quebramos isso agora e declaramos o sangue de Jesus remindo cada vida aqui. Em nome de Jesus, nós proclamamos o perdão e a graça de Deus. Proclamamos nesse lugar. Quebra agora de maldições hereditárias, vínculos que vêm através da religião cultural do nosso país, dos nossos pais. Em nome de Jesus, nós quebramos isso agora. Em nome de Jesus, se você puder, declara com a sua boca: eu renuncio à religiosidade do meu país. Eu renuncio à idolatria, à feitiçaria. Eu renuncio à justiça própria. Eu renuncio à performance. Eu renuncio o desejo de só obter aquilo que eu mereço. E não aquilo que Jesus disponibilizou e me fez merecedor. Em nome de Jesus. Aí você pode falar mais. Eu recebo de graça. Eu recebo de graça. Eu abro mão de pagar por aquilo que Deus me deu de graça. Muito mais do que eu receber, mas eu ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquilo que o Espírito Santo for colocando no seu coração vai correspondendo a ele. Lembra? Você ouve a voz. Você ouve a voz do Pai. Em nome de Jesus. Você é uma bênção. Assim como Abraão ouviu, ser tu uma bênção. Você é uma bênção. Não só abençoado, você é uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Uhum. Glória a Deus.
É isso. Mais alguma direção, Abner? O que que você está sentindo aí, Bruna? Uhum. Nenhuma direção mais não. Também não. Amém. Então vamos lá. Vamos aproveitar que a gente vai ter umas horinhas aí do grupo aberto. Vamos estar interagindo, compartilhando testemunho, pedindo oração. Mais uma vez eu peço desculpas se eu confrontei, se eu ofendi. Não foi a intenção. Não se apegue à ofensa, não se apegue a algo que causou algum incômodo. Se você não aceitou alguma coisa que a gente falou aqui, ore a Deus, entrega para Ele, filtra. Nós não somos perfeitos. A gente tem boa intenção. A gente tem muita boa intenção. A gente quer abençoar. Mas fica com aquilo que o Pai enfatizou para você. O que mais importa é aquilo que Ele enfatizou. Amém? Se você está precisando de alguma oração específica, manda lá no grupo. Não esquece. Se você não quiser escrever no grupo, manda no privado. E Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua noite, abençoe o restante dessa semana. Te dê mais revelação de Jesus Cristo, mais revelação de Jesus Cristo e mais revelação de Jesus Cristo, porque é tudo o que nós precisamos é conhecer Ele e desfrutar dele. Amém? Deus abençoe. Vamos estar junto aí. Compartilha com mais pessoas. Se você está gostando dos nossos encontros, chama mais pessoas. É só você pegar o link lá no grupo. Pode enviar para quem você quiser. Fala, olha, toda quinta eles mandam um link lá. Se você quiser imitar a gente e começar a fazer suas reuniões também no Zoom, no Meet, no YouTube, no Instagram, sei mais aonde que seja possível, me manda o link do grupo. O Will veio direto para a reunião. Manda o link do grupo pro Will. Quem tem o link do grupo? Calma aí, Will. Não vamos sair daqui sem você pegar o link. Pode crer, eu poderia fluir nos dois. Fagner, você precisa do fogo de Deus. Fagner, receba fire. Você precisa do fogo de Deus, Fagner. É isso que você precisa. O fogo de Deus vai destravar. Vai destravar dons, vai destravar experiências incríveis. Em nome de Jesus. Receba fogo aí agora. É simples, é tão simples que parece até que não é verdade. Mas recebe fogo aí. Se você precisa de fogo, recebe também. Cadê? Bota o link lá pra mim. O Uma, Fagner, uma, o Will uma pediu o coisa, link do grupo. uma coisa importante, Fagner, que eu senti na hora que você falou é o que nós temos que tomar cuidado também na hora da busca pelos dons é começar a buscar os dons de Deus e perder a visão do Deus do dom. Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos porque nós buscamos nele. Como que eu acesso os outros? O canal é ele. Estou falando algo que já aconteceu na minha vida e o Espírito Santo me alertou na hora que você mandou a mensagem. Eu já cheguei a fazer jejuns e buscar o batismo, buscar isso, buscar aquilo, mas o meu desejo era me mover nos dons, o que não é errado. Mas no meio desse processo, muitas vezes a gente começa a buscar os dons e não o Deus do dom. Portanto, é aquele lugar de você buscar a Deus. Você quer fluir mais? É nele. É nele. Mais tempo com a presença dele, mais desfrute e sempre alinhando o seu coração para sempre buscar o Deus do dom e não apenas os dons de Deus. Amém. Will, já tá aceito, tá lá no grupo. Toda quinta-feira a gente manda o link e você vai estar aqui com a gente. Amém? Certo? É isso. Os É dons são isso. dele. Se ele tá em nós, nós temos todos os dons, né, Abner? É isso. É isso aí. Obrigado, Amém. pessoal. Mandem, o que o Gabriel falou, mandem os testemunhos, compartilhem conosco. Quem fizer o ato profético nesse frio de fazer o batismo, eu queria saber que você fez. Fala, você é corajoso mesmo, você tem muita fé, né? Porque eu já fiquei, eu fiz o ato, eu falei que eu vou fazer o ato profético, depois eu fiquei pensando, mano, tá mal frio.
Mas vou ter que fazer no frio, filho. É isso aí. Pula na água e depois pula, vai pro banho quente. Mas se você fizer o ato profético, conta para nós lá no grupo. Ou me encontra lá no grupo, conta pelo menos para mim que você fez, que eu quero saber como é que foi a experiência, tá? É isso, meus nobres. Mandem mensagem, compartilhem no grupo nessas 24 horas. Depois a gente fecha, tá? E a gente abre já na outra quinta. Tem que afundar, não pode molhar sua cabeça, tem que fazer igual as amoras, tem que É, afogar. pô, tem que ser tudo, pô. Não se deixar o cabelinho para fora, o cabelinho continua escravo. É impossível. Principalmente as mulheres, né, que não gostam muito de molhar o cabelo, né? Eu não tenho esse problema. Tem que molhar tudo, aí na hora de toquinha. É tudo. Fechou? É isso, meu nobre. Tamo junto. Boa noite para todo mundo. Fiquem na Boa paz. noite, Até a pessoal. próxima. Boa noite, gente. Paz. Ah, só uma informação para quem não saiu ainda. Esse foi o primeiro que foi gravado, gente. Então a gente vai abrir o canal do YouTube do Aviva Zoom e vai subir no canal do YouTube do Aviva Zoom. E assim as pessoas que vão chegando no Aviva Zoom depois vão ter as ministrações passadas se quiserem assistir. E também às vezes libera umas palavras proféticas e tal, aí você pode rever isso. Ó, que show! Você vai poder rever isso. E aí a gente vai compartilhar o link com vocês lá no grupo também. Fechou? Tchau, tchau.